sou Ellen Nilma, sou estudante de Geografia do quinto semestre na Universidade do Bonfim, Universidade Federal do Vale do São Francisco, e sou orientanda do professor Pedro Nóbrega. Bom, a gente está numa série de seminários que estão sendo apresentados como uma medida alternativa nessa pandemia para a gente continuar seguindo nossas linhas de pesquisa, estudando, movimentando tudo aquilo que poderia vir a ser o nosso TCC. E então eu vou trazer um pouco do que foi o meu seminário e o que é que eu debati junto com meus colegas sobre o meu tema, que ainda está sendo trabalhado, né? Está sendo moldado. A intuito eu quero falar muito sobre a cidade e como a homofobia se comporta dentro dela, dentro da minha cidade daqui de Senhor do Bonfim, mas eu ainda não consegui encontrar algo muito concreto, então a gente está traçando essa linha de pesquisa. E o texto que eu vou trazer para vocês hoje é o texto de Luan Carpes Barros Carçal, o nome dele eu não sei muito bem, que é Homofobia e Cidade, um ensaio sobre lâmpadas, segurança e medo. Bom, o texto ele começa trazendo um caso que aconteceu em São Paulo, na Avenida Paulista, onde um grupo de jovens se encaminha e eles são agredidos. Eles estão retornando para casa após uma balada, uma noitada, um passeio na casa de um amigo. Isso não tem importância de onde esses corpos eles transitam, né? E aí ele aborda essa questão de eles estavam indo tranquilamente quando um grupo os para e acha no direito de atacá-los e tal. Então eles são atacados por lâmpadas fluorescentes dentro de toda aquela logística onde as lâmpadas elas deveriam iluminar caminhos e não acabar com eles. Mas foi um caso ali, e esse caso ele até foi divulgado e tal. Então, o que se entende quando o seu retorno para casa torna-se um tormento? Bom, como é que um corpo ele se sente quando o seu retorno incomoda, o seu andar incomoda, o seu amor incomoda? A homofobia, ela é uma espécie de doença que não tem sentido, né? Significado ela tem. Muita gente ignorante que acha que tem o direito de ser preconceituoso, né? Acho que é o único direito que as pessoas não têm, mas mesmo assim. Então, quando um corpo incomoda, por que outras pessoas se sentem na necessidade de exterminar aquele corpo? De impedir que aquele corpo transite, de impedir que ele retorne para a sua casa, de que ele seja livre. É um questionamento muito, muito pertinente, porque não tem sentido você ser violento com alguém por ele ser quem é. Bom, mas o que eu quero trazer, né? Então, como a situação, como eu vou falar sobre homofobia, a gente entende-se que um grupo de gays, lésbicas, bis, transexuais, não importa, da comunidade, acaba se encontrando com um grupo dos bons costumes, né? Os famosos caras de bem, família tradicional brasileira, e eles se acham no direito de acabar com a noite do grupo LGBT. E então eles os atacam com luzes fluorescentes, que deveriam ser servidas para iluminar a estrada e não como um instrumento de violência. Mas não é o que acontece. O caso ele acaba recebendo uma grande repercussão nacional. As imagens da câmera do local, então é mostrada ali a execução de um grupo não homogêneo, não normativo, por um grupo que se acha no direito de tirar a vida de alguém e tal. Esse texto é um texto muito poético e ele traz muitos questionamentos e indagações da sobrevivência, de como as pessoas deveriam ser tratadas
de como a homofobia não faz sentido, é só pelo prazer de machucar alguém, de ferir alguém, de ter o seu ego inflamado. Bom, mas e aí, Ellen, como é que isso se reflete na sociedade, né, nos espaços, na cidade? Bom, a gente tem a Avenida Paulista como um grande marco, por causa de quê? Parada LGBT, né? E aí a gente olha e fala, poxa, a Avenida Paulista, ela é o berço dos homossexuais, é o lugar em que eles podem ir e vir, mas é o mesmo lugar que mata-os. Vocês conseguem perceber que de dia a cidade é linda, a cidade põe um arco-íris, a cidade veste a camisa, a cidade abraça, mas à noite ela vira um campo de batalha onde só quem morre são os homossexuais. É a forma como isso se impregna na cidade. A forma como a gente olha para a Avenida Paulista, quando tá cheio de bandeiras, cheio de gente da comunidade, e a forma que a gente olha quando ela tá vazia e quando ninguém tá olhando, quando alguém tá voltando do seu rolê, sabe? É como se aquilo ali virasse a marca daquela rua. Então o autor ele vai trazendo casos e casos que provam como essa marca afeta a cidade, como essa marca é impregnada. Tem outro caso que ele fala no Rio de Janeiro em que uma pessoa foi baleada por ser homossexual. Nossa, e ouvir da pessoa que... Porque ele foi baleado por um militar, né? E ouvir da boca de um militar que era pra ser um agente de segurança, que era pra ser um agente do bem, parece até irônico, que ele está fazendo um bem pra sociedade, que ele está eliminando a vergonha da família, que ele está apenas cumprindo um dever, que é exterminar os homossexuais. É assustador. É irônico como o Brasil ele é homofóbico. Como a cidade, mesmo dizendo que apoia a moral dos bons costumes, dos bons... Ai, meu Deus, das tradições, elas prevalecem e elas são expostas através dos muros da cidade, do calçamento da rua. O que é incrível é que o tiro, ele não só tira a vida, ou não, porque nesse caso, o agredido, o violentado, ele não faleceu, não chegou a vir a óbito. Mas ele tirou a possibilidade de uma vida tranquila, ele tirou a possibilidade de uma vida sem marcas. A vítima não consegue andar. E ele nunca mais vai esquecer da cidade em que deveria acolher, de ter sido alvo de um tiro, de um preconceito. Como eu ia dizendo, o tiro ele não só tira a vida, ele não só extermina um corpo que incomoda, ele abala toda a comunidade, ele tira toda a probabilidade e o sequer desejo de viver. A gente tem um grande número de homossexuais que se suicidam, mas eles só se suicidam por causa da família? Não, também não. A sociedade, ela mata pouco a pouco, todos os dias. É muito complicado ser LGBT. É muito complicado conseguir viver sabendo que muitos estão morrendo por ser LGBT. Um corpo que incomoda. A polícia, quando ela toma uma atitude dessa, ela quer mostrar que é em nome da pureza, é em nome da família, é em nome de tudo que há de bom. Mas ainda assim ela tá exterminando alguém, o filho de alguém, o amor de alguém, o amigo de alguém. Simplesmente por um preconceito. É uma questão que a segurança pública ela não pode ser pensada, ela não pode ser aceita, porque você nunca sabe quem é que tá te defendendo, se a pessoa que deveria te proteger não é realmente quem vai tirar a tua vida. Isso se envolve na cidade, na questão do urbano. Pra todo lugar que a gente vai, tem, pelo menos nos bairros nobres, tem um policial, tem um guarda,
tem uma política, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo. Evita tocar na mão, evita andar de mãos dadas, evita carinho, que nessa rua aqui complicado você viver. Ou, se você morar, se você tiver um poder aquisitivo e permanecer dentro dos padrões, porque há aqueles ainda que, mesmo sendo da comunidade, eles são mais aceitos, porque são mais masculinos, né? Menos fora do padrão. É uma menina que se veste de menina, né? Tem um rótulo, tem um padrão que os LGBTs podem seguir para continuar vivendo, mas ainda assim não manifeste os seus afetos, ok? Porque isso você tá faltando com respeito com a sociedade e você pode acabar morrendo dentro daquela cidade. Parte do texto que fala: ser homossexual é possível, é real, contanto que você siga a cartilha dele, contanto que você consiga se controlar, contanto que você não precise mostrar da pinta que você é gay, que você é lésbica, que você é trans, que você é travesti. Você não precisa. Então você troca o elo de ser homossexual para um heterossexual adaptado, né? A gente adapta aqui o homossexual e o transforma em uma coisa mais homogênea, mais parecida com o aceitável, com o normal, com o que é permitido dentro da cidade, dentro da lei, né? Mas as leis de quem? Também não sei. Mas aí, como caracterizar essa homofobia e essa cidade? Bom, o texto ele trouxe casos. Então, a gente tem um caso de São Paulo, das lâmpadas fluorescentes, a gente tem um caso Rio de Janeiro de um tiro, a gente tem o caso de Dandara, a gente tem um caso de 1000 pessoas que estão aí, né, morrendo todos os dias. Então, tudo isso se materializa em medo, nos muros na cidade. O gay que tá em São Paulo, ele vai lembrar do gay que morreu em Rio de Janeiro por estar andando sozinho na rua, ou por estar andando com seu parceiro. Então ele vai evitar de sair, ou vai evitar de ir sozinho, ou vai evitar de dar muita pinta, de não parecer dentro da cartilha, entende? Então a cidade, ela se manifesta, ela impõe que você seja normal para você poder transitar aquele lugar. A gente tem sim as zonas em que os homossexuais podem se sentir à vontade para ser quem são, para se encontrar. Mas o que preocupa é o trajeto de volta. Se você não for de carro, se você não tiver uma moto, se você não tiver um transporte, você vai estar sujeito sim aos senhores das ruas que acham que tem que te punir, te consertar. Mas voltando a falar nisso, aqui eu gostaria de entrar num ponto chamado capitalismo. Até onde o capitalismo ele interfere nos lugares em que as pessoas podem ir e podem estar. Um LGBT ele é aceito em determinado lugar, contanto que ele consuma. Ele só pode estar ali porque ele está pagando por estar ali, e isso ninguém tira. Enquanto ele consome, ele é bem-vindo. Quando ele não consumir, quando ele estiver ali incomodando, talvez seja o momento de contra-atacar, não é mesmo? De tirar dali. Então, o capitalismo ele também investe na cidade em questões de lugares. Se você precisa ir beber em Recife, por exemplo, que é a minha experiência, você é LGBT, quer encontrar outras pessoas LGBT. Não estou homogeneizando, dizendo que você não encontra em outros lugares. Mas você vai na Rua das Ninfas, que é onde todo mundo se encontra, é onde todo mundo é quem é, sem precisar esconder nada, mas para eles estarem ali, eles estão consumindo numa boate, num bar, num restaurante, eles estão consumindo algum produto, estão dando munição para o capitalismo, no caso, né? Estão movimentando o capitalismo. Então isso também entra na cidade que está localizada naquele bairro, daquele local onde todo aquele público é aceito para vir e consumir. Não é nem ir e vir, né? É complicado porque a gente tem várias formas de encurralar um homossexual. Ele só é bem-vindo naquela rua porque ele pode consumir, porque ele vai se sentir bem. Mas se ele for numa rua em que só vai gente hétero, normativo, ele já não vai ser bem visto, talvez até expulso por ele não estar cumprindo os padrões daquela rua, daquela cidade, daquele ambiente, né? Então a gente também tem a mão do capitalismo envolvendo
Tudo isso envolvendo e fortificando a homofobia e permitindo. Aqui pode, aqui não pode, dizendo aonde eu devo ir, aonde eu devo deixar de ir para poder ser aceita. Então, com isso eu venho trazer de como a homofobia e o capitalismo eles se encaixam perfeitamente, eles são usados como munições contra os LGBTs. Ponto. O capitalismo, ele controla onde você senta, com quem você sai, o que você consome, o que você não deixa de consumir. Você deve consumir ou não consumir. Você precisa trabalhar ou não. Você precisa, entendeu? Ser normativo ou não. E a homofobia, ela entra com medo. A homofobia, ela te faz sentir medo. Soma 1 mais 1. É igual a 2. É a jogada perfeita para encurralar, para que a gente se esconda, volte pro armário. Então a homofobia ela produz o medo que nos prende, o capitalismo ele vem e ele dita o que a gente pode ser, o que a gente pode não ser. E a cidade ela abraça tudo isso, ela se transforma em forma disso. Tem uma frase que ele fala que é: o desenho da homofobia feita pela cidade regula os nossos corpos. O que os nossos corpos causam, eles regulam. Eles ditam o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, quando uma homofobia ela pode acontecer em qualquer lugar, inclusive nos lugares em que a gente é permitido, isso se torna a principal munição do capitalismo para nos controlar. E simplesmente para nos reprimir, para nos fazer retornar ao que éramos antes, a esconder tudo que a gente conquistou até hoje, né? Então é aí que eu quero entrar, pra finalizar. Como que a gente faz uma cidade não ser homofóbica? Como é que a gente transforma uma cidade que nos encurrala, que nos prende em determinados lugares? Por que que isso acontece? Por que a gente se permite só frequentar aquele determinado lugar? Ou até mesmo se permitir não ter um lugar só para você mesmo, entende? Então, isso vem reafirmando o motivo pelo qual a gente precisa lutar por um espaço. Ter um espaço, ser respeitado em todos os espaços. Essa questão da resistência LGBT, dessa vontade de querer viver, de querer ser escutado. A gente tem a prova disso. Ocupar a Avenida Paulista é importante, é necessário, mesmo que seja um lugar que nos mate. É necessário porque a gente precisa parar, falar pra eles pararem de nos matar, parar de... que a gente tá ali, que a gente vive, que a gente consome, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ter uma família, que a gente pode viver normal sem afetar ninguém. Desculpa, me empolguei. É uma necessidade, sabe? É uma coisa... Enfim, eu acho que a gente precisa falar da possibilidade de existir uma cidade, uma sociedade que não precise ser homofóbica, que não precise nos controlar, que não precise nos apontar e nos dizer como a gente deve se vestir, comer, falar, andar, como que a gente deve demonstrar os nossos afetos. E ser homossexual não é só o sexo, minha gente, não é só o fato de eu me sentir atraída, não. Os homossexuais, eles transformam os lugares da mesma forma que um hétero. Ele traz as possibilidades de outros modos de vida, de outras consciências, de outros pensamentos, de uma humanidade mais evoluída. Eu acho que é isso que causa tanto medo nas pessoas. Então, a gente precisa mudar o modo como a cidade se adapta, como a cidade reage à nossa existência, aos nossos corpos. Enfim, eu acho que eu falei demais, mas foi basicamente isso que eu queria trazer para vocês sobre como um lugar lhe impregna o medo, ele está marcado mesmo sendo um lugar de aceitação, e como é que a cidade ela contorna tudo isso, separando um lugar só para os LGBTs, mesmo que o seu retorno para casa envolva perigo, ou é abraçando todos eles sem nenhuma discriminação e tentando mostrar que é possível sobreviver, é possível viver, na verdade. Sobreviver não, porque sobreviver a gente já tá tentando.
mas que é possível viver em paz, que o amor não incomoda ninguém. O fato de eu sentir atração por outros corpos que não é normal não incomoda ninguém, ok? Na verdade, não é normal não, é normal, muito, muito normal. O que não é normal é o seu preconceito, a sua homofobia. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos vídeos, porque as meninas também, os meninos e as meninas, têm uns temas muito legais. E é isso, um beijo, cuidem-se, boa quarentena, previna-se, porque a gente precisa ser forte, tanto para enfrentar os preconceitos quanto nessa pandemia, então se cuidem, é isso.